Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma ministração da Palavra de Deus, aonde nós vamos continuar compartilhando aquilo que Deus vem colocando no nosso coração em relação à construção, tendo como uma figura a construção de uma casa, a construção sobre a rocha que é Cristo Jesus. Nós estamos falando nesse primeiro mês e nós estamos encerrando esse primeiro mês falando sobre o último fundamento do cristianismo, o último fundamento que você precisa ter sobre a sua vida para você começar a sua construção diante de Deus para um ano de 2021 melhor, para uma história melhor para a sua vida, uma história de conquista, de sucesso, de estabilidade, de equilíbrio em Deus para a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre planos de esperança. A esperança é o terceiro fundamento que eu gostaria de compartilhar com você, querido. Importantíssimo dentro do ano de 2021. Nós começamos esse ano falando sobre o fundamento do amor, o amor de Deus para com a nossa vida. Mais importante do que a gente olhar para o nosso amor em relação a Deus é nós termos a certeza do amor contínuo dele sobre as nossas vidas. Isso vai fazer toda a diferença, isso vai encher a caixa d'água do amor de dentro do seu coração, de dentro da sua mente, para que você possa dar uma resposta positiva a esse mundo. Refletir sobre o amor de Deus faz toda a diferença. Depois, ainda dentro do amor, nós falamos sobre o amor ao próximo. Porque o amor que vem de Deus para a nossa vida, ele tem que ter passagem, ele tem que encontrar algum alvo. E esse alvo é o segundo maior mandamento de Deus: amar o seu próximo como a si mesmo. Depois, então, nós falamos sobre a fé. Amor, primeiro fundamento, a fé, o segundo fundamento, na semana passada. E eu queria fechar esses fundamentos falando sobre a esperança. A esperança que é nada mais, nada menos do que a certeza de uma visão positiva, de uma visão de Deus em nossas vidas, de que vai dar certo, de que nós vamos conseguir concretizar as nossas conquistas, os nossos planos, nós vamos conseguir chegar aonde nós precisamos. Nós precisamos cultivar o fundamento da esperança dentro dos nossos corações, independente de como a vida se mostra para nós. Porque se nós não permitirmos que a esperança ela esteja dentro do nosso coração como um fundamento real, como essa visão, alimentando essa visão sobre as nossas vidas, das nossas vidas, a gente vai fraquejar nesse ano, a gente vai mesmo para dentro dos quartos escuros, a gente vai ficar com problemas dentro do nosso coração. Mas se a esperança ela for real, ela for lustrada, ela for limpa, ela for trabalhada dentro dos nossos corações, nós vamos conseguir os passos, aquilo que nós precisamos para a gente continuar avançando dentro do ano 2021, um ano que começou como acabou 2020, dentro de uma pandemia com vários problemas, a gente vendo muitas coisas acontecendo, pessoas desesperadas, e contra tudo isso, querido, está o nosso Deus fornecendo esperança sobre as nossas vidas, dando a oportunidade da gente viver o diferente, da gente viver a verdade que Ele traz para a gente. Lembra de João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é essa que você está sentindo, a verdade não é essa que o mundo, que o sistema do mundo está te mostrando, que a mídia está te mostrando. A verdade é aquilo que a palavra de Deus está te mostrando e tem te mostrado ao longo do tempo. Os fundamentos que para Deus não mudam: o amor, a fé e a esperança. A esperança tem a ver com a nossa visão. Aonde está a nossa visão? Essa certeza, essa visão curada de Deus para as nossas vidas é o que vai fazer toda a diferença diante das adversidades que nós temos que enfrentar, dos desafios que estão propostos para nós em 2021 e muito mais. Lá em Romanos 15:13, que vai ser o tema do nosso próximo devocional, a gente pode ver que a esperança, que Deus ele é o Deus de toda esperança, e que Ele transborda e que Ele quer que nós transbordemos de esperança. Que não fique só no nosso coração, mas que a gente tenha a capacidade de compartilhar com as pessoas esse fundamento tão importante. Nós não podemos, querido, como cristãos,
sentir que algum ambiente onde nós estamos frequentando, que neste ambiente a esperança está morrendo. Nós não podemos simplesmente permitir, simplesmente pular do barco nessa hora de dificuldade, nessa hora tão difícil pela qual as pessoas vêm enfrentando. Se Deus colocou você ali, você que precisa fomentar essa esperança. Mas como eu faço isso? Nós fazemos isso quando nós temos a plena certeza do Deus que nós servimos, do Deus que nós amamos, quando a nossa fé está em Jesus, quando nós temos relacionamento próximo com o nosso Deus. Aí, através desse relacionamento, dessa verdade que Ele coloca em nossas vidas, a sua palavra, da oração, isso vai fazer com que essas verdades de Deus, elas ocupem o nosso coração, a nossa alma, tomando conta, expandindo dentro dos nossos corações, para que aquilo que o mundo vem apresentando para a gente, isso seja colocado de lado e nós possamos viver as verdades intrínsecas da palavra de Deus. Queridos, o fundamento da esperança para uma sociedade que está a cada dia perdendo a sua esperança a uma velocidade incrível. Quantas pessoas a gente encontra desesperadas aonde nós estamos, quantas histórias dentro dessa pandemia a gente tem ouvido de pessoas que têm paulatinamente perdido a sua esperança. Eu estava prestando atenção a um estudo que é sobre algumas mortes que estão acontecendo no Japão, e lá no mês de outubro e de novembro, mais pessoas tiraram a sua própria vida do que a Covid foi capaz de matar pessoas, para você ver como as pessoas veem ao redor do mundo, e no nosso Brasil, do nosso lado, pode estar acontecendo isso, como as pessoas vêm perdendo a esperança. E tudo isso é o que o mundo, ele realmente faz com as pessoas. O mundo, ele é um sugador de esperança. O sistema do mundo, ele vai colocando algumas metas, alguns objetivos para as pessoas alcançarem, e ele atrela esse objetivo à felicidade, à plenitude, à esperança. E quando as pessoas não conseguem alcançar, então eles começam a se frustrar, a se decepcionar, e é tudo o que o mundo quer. E quando o diabo ele vê que as pessoas estão andando para essa desesperança, ficarem desesperados por não poder alcançar aquilo que o mundo coloca como importante, aí ele cai matando com medo, com a culpa e com tantas coisas, querido, para realmente roubar a esperança das pessoas. Nós vivemos em um mundo sem esperança. Mas por quê? Porque por causa de principalmente 3 fatores que eu queria trazer para você refletir se isso está acontecendo com a sua vida. Primeiro, as pessoas perdem a esperança diante das adversidades da vida. É muito normal nós conhecermos pessoas que diante de uma adversidade que está sobre a sua vida, essa pessoa perder a sua esperança de uma forma muito rápida. A pessoa parece que a primeira coisa que faz é perder a visão de que ela pode sair daquilo. Quando ela tenta fazer alguma coisa, quando ela tenta lutar com as suas próprias forças e essa luta não surte efeito, imediatamente essa pessoa acaba perdendo a esperança, entregando seus pontos, desistindo, abrindo mão dos seus sonhos, abrindo mão de alguma área importante em sua vida. A pessoa, ela foi trabalhada ao longo do ano pelo sistema educacional, pela sua própria família, infelizmente, pela própria mídia e tantas coisas que deixaram a sua capacidade de reação muito fragilizada. E quem tem uma capacidade de reação muito fragilizada, é muito hipersensível, perde a esperança muito rápido diante das adversidades passageiras. Como nosso Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então, nós teremos aflições no mundo, e diante dessas aflições nós não podemos entregar os pontos. E essas pessoas, diante de alguma adversidade específica, ela acaba então perdendo a sua esperança e entregando e abrindo mão do sentido da sua própria vida, abrindo mão de conquistar os seus sonhos, vive como um frustrado, vive como um derrotado. É a primeira coisa que as pessoas perdem a sua esperança. A segunda coisa é quando as pessoas colocam, como nós estávamos falando, a esperança nas coisas desse mundo. Coloca a esperança no trabalho, coloca a esperança em pessoas, coloca a esperança no dinheiro, coloca a esperança no seu currículo, naquilo que ele fez na escola, nos seus diplomas, em religiões, em tantas coisas. Quando você coloca a sua esperança em algo que é deste mundo,
que este mundo vai fornecer para você, e você coloca sobre esse ponto a sua esperança, querido, não se engane, você vai ser frustrado, você vai se decepcionar em algum momento, porque tudo que este mundo nos fornece é passageiro, é efêmero, ele é falho. Nada nesse mundo, nada no mundo natural, sejam pessoas, sejam instituições, seja o próprio dinheiro, seja o governo, seja o que você quiser pensar, nada vai ser sempre imutável como o nosso Deus é. Muito pelo contrário, o mundo ele coloca alguns objetivos para as pessoas alcançarem, as pessoas enganadas por esses objetivos, ludibriada por essa áurea de procura a esse objetivo, saem em direção, tentando de todas as formas procurar, de todas as formas vencer a batalha que o mundo lhes propõe. Mas no decorrer dessa batalha, esses objetivos ou são alcançados e a pessoa acaba descobrindo que deixou outros mais importantes para trás, ou então ele não consegue alcançar, e o que acontece? Chega a hora do desespero, de perder a esperança. E o terceiro ponto que eu vejo muito que as pessoas perdem a esperança, querido, é justamente quando as pessoas colocam uma esperança errada em Deus. As pessoas acabam trazendo, quando vêm para Cristo Jesus, trazendo seus objetivos que ela ainda tinha no mundo, para que através de Deus, através de Jesus, ela possa alcançar esses objetivos. É por isso que a gente vê tantas pessoas usando Jesus como se fosse um meio para. Então sempre é um meio para recuperar o meu relacionamento, sempre é um meio para recuperar a minha empresa, sempre é um meio para recuperar a minha vida financeira, sempre ele é um meio, mas ele diz na sua palavra que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o tudo, ele é o princípio e ele é o fim também, mas as pessoas infelizmente entendem como se Jesus fosse o meio de alcançar aquilo que elas precisam nesse mundo, alguns objetivos inclusive que estão desalinhados com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, e isso causa muita frustração nas pessoas, causa muita decepção, porque quando eu vou atrás de algum objetivo, mesmo que seja em Deus, que este objetivo não está alinhado com Deus, a gente acaba sendo frustrado, porque Deus não vai nos ajudar a alcançar algum objetivo que Ele sabe que está desalinhado com a vida dele, com a sua vontade, e que vai trazer necessariamente algum problema para as nossas vidas. Então, como as pessoas se frustram, como as pessoas se enganam por não conhecer a vontade, a palavra de Deus, por não investirem um tempo de qualidade com Deus, com a sua palavra, com a sua ministração, com oração, conhecendo realmente qual é o propósito de Deus para as suas vidas. Então as pessoas se enganam dessa forma e acabam sendo frustradas com Deus, e aí acaba falando, eu coloquei a minha esperança em Deus e mesmo assim não deu certo, e mesmo assim o meu casamento acabou, e mesmo assim minha empresa fechou, e mesmo assim a minha vida financeira não está da forma como eu quero. Por quê, querido? Porque as pessoas ainda continuam olhando para si, quando a esperança de alguma forma ela está olhando única e exclusivamente para a minha vida, para o meu egoísmo, de alguma forma eu vou ser frustrado. Mas Deus, Ele tem uma resposta, Ele tem um caminho para que a nossa esperança ela se renove a cada dia, para que a gente saia desse oceano vermelho, onde as pessoas estão perdendo a cada dia a sua esperança, e a nossa seja renovada de um ponto tão grande que a gente seja capaz de compartilhar com outras pessoas, querido. Isso é possível, mesmo dentro da pandemia, sempre foi possível. Deus, Ele não foi pego de surpresa em nenhum momento. Deus, Ele ainda tem o controle das nossas vidas, Ele tem ainda o controle de tudo aquilo que Ele precisa para a sua vida. Não desista, porque Ele tem esse controle. A primeira coisa que você precisa é trazer a sua mente para clareza, querido, que a verdade de Deus é mais forte, é mais potente, é mais absoluta do que a verdade que o mundo está te mostrando nesse momento, e dessa forma você vai fazer um resgate da sua esperança, alinhada com Deus, alinhada com a sua vontade, e essa esperança vai produzir frutos na sua vida. Eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em Jeremias, no capítulo de número 29, o verso de número 11, aonde a palavra de Deus nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês,
diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha essa segunda parte, que maravilhoso. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, querido. Como isso é importante para as nossas vidas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso 13, você vê esses fundamentos completos de Deus, que é o amor, a fé e a esperança. E aqui em Jeremias capítulo 29, o verso 11, Deus está falando para nós que Ele tem planos de esperança, planos de um futuro para as nossas vidas. Esse é o nosso Senhor, querido. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é em quem está prometendo esperança para a sua vida. Não coloque a sua esperança em pessoas que são frágeis, não coloque a sua esperança em si mesmo, não coloque a sua esperança na sua capacidade, em nada que esse sistema do mundo e nada que o mundo te oferecer, porque não vai dar certo. Preste atenção sempre em quem está falando sobre esperança para a sua vida. Aqui em Jeremias capítulo 29, versículo 11, quem está sustentando a verdade de que tem planos de esperança, planos de um futuro para as nossas vidas, é o nosso Senhor. É alguém que é imutável, é alguém, queridos, que transpõe o impossível. Não há impossível para o nosso Deus. Esse é a pessoa que você deve ouvir, que está prometendo esperança para a sua vida. Você tem que fazer uma escuta ativa, uma escuta mais seletiva, parar de ouvir aquilo que o mundo tem lançado sobre a sua vida e começar a ouvir aquilo que Deus fala a respeito de você. É uma transposição de valores, tirar um pouco do valor daquilo que o mundo fala que tem valor e transportar conscientemente, seletivamente, como uma decisão para aquilo que a palavra de Deus fala, para as promessas do nosso Deus, para aquilo que o nosso Senhor está falando sobre você. Nesse momento de adversidade pelo qual você vem passando, Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, não foi sacado da Bíblia, não foi tirado. Deus ainda continua tendo planos de esperança para a sua vida. Primeira coisa, você precisa acreditar nessa verdade. Você precisa acreditar, confiar naquilo que nosso Senhor está falando. Isso precisa tomar conta do seu coração, nem que você tenha que ficar todos os dias de frente com essa verdade, lendo e relendo esse versículo até que ele saia simplesmente de uma informação na sua mente e ele desça até o profundo do seu coração e se transforme em uma crença, em um valor. É a partir dessa verdade suprema, verdade absoluta de Deus, que ele vai começar a construir algo na sua vida. A nossa esperança é uma visão, é a visão que nós temos do futuro, uma visão positiva, uma visão de que as coisas vão dar certo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é acreditar naquilo que Deus fala, mais do que aquilo que o mundo está falando, que a adversidade está falando para a minha vida. Isso vai fazer toda a diferença. Na hora que eu tiver de enfrentar as minhas crises, eu vou ter então a minha esperança bem estabelecida sobre um fundamento que ele é sólido, que é as verdades que o nosso Senhor ele traz para a nossa vida. Então, primeira coisa, você tem que ter um fundamento e essa esperança tem que estar sobre esse fundamento, que deve ser o nosso Senhor. O nosso Senhor é que tem esse fundamento sobre as nossas vidas. Tenha esperança em Deus, querido. Tenha esperança em suas promessas. Conheça e creia nas promessas que o nosso Deus tem para a sua vida. Tenha esperança como um fundamento firme dentro do seu coração. É no relacionamento com Deus que nós desenvolvemos esperança nele. Veja que a nossa confiança ela é desenvolvida nas pessoas a partir do momento que a gente conhece as pessoas, que a gente vai criando um relacionamento, que a gente vai criando um momento com essas pessoas. Se você não abrir o seu coração para que Deus ele faça morada, para que ele realmente compartilhe com você aquilo que ele tem para compartilhar, você nunca vai conseguir a sua esperança revitalizada em Deus.
Segundo ponto que eu quero trazer para a sua vida é: alinhe as suas expectativas com Deus. É a melhor coisa que você pode fazer. Alinhe, querido, para que você não coloque esperança em causas perdidas, em causas que não estão em conexão com a vontade de Deus para a sua vida. Porque mesmo que você chegue ao objetivo que você traçou, você vai olhar para trás e vai ver que ele não tem tudo aquilo que você precisa. Não era isso que você deveria fazer, então você empenhou lá o seu esforço, empenhou o seu recurso, empenhou o seu tempo, e aí você vai chegar à conclusão de que realmente não era isso que você precisava ter, fazer, desenvolver em sua vida. Não é isso que é o propósito de Deus para você. Então, segunda coisa, se você vai colocar a sua esperança em Deus de maneira profunda e verdadeira, a segunda coisa que você precisa fazer, querido, é justamente alinhar com a vontade dele, aquilo que você está pretendendo. Pergunte a Deus. Deus não é uma filosofia, Deus não é uma teoria, Deus não é algo que está distante de nós, é alguém próximo, é um ser pessoal, é um ser que lida conosco, é um ser que responde aos nossos questionamentos. Por isso, alinhe as suas vontades, os seus objetivos que você precisa ter. Todos nós precisamos ter objetivos de conquista, de sonhos para algo melhor. Alinhe com Deus. Uma vez que você sentir que você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, querido, você pode então depositar toda a sua esperança, porque Ele vai encher você de alegria, de paz, por causa da sua confiança nele, e você vai ter a oportunidade de transbordar de esperança. E aí esses planos de esperança, planos de um futuro, Deus vai cumprir em sua vida. Veja que a gente não precisa construir as coisas do zero, não precisa fazer a roda novamente, querido. Deus, Ele já fez para nós aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ele já tem os seus próprios planos de esperança para a nossa vida, planos de um futuro melhor. Mas mesmo dentro da pandemia, sim, mesmo dentro desse momento adverso, Deus, Ele tem os seus planos, e os planos dele sempre são melhores do que o nosso. Nós não precisamos criar do zero, nós precisamos, na verdade, conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas, querido, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, como está fazendo diferença na minha vida e na vida de muitas e muitas pessoas que dentro desse momento adverso resolveram colocar a sua esperança em Deus. Coloca a sua esperança em Deus. Não permita que o inimigo ele continue roubando, sabotando a sua vida, deixando você paralisado dentro da sua história. Não, Deus é muito maior do que isso, querido. Você precisa novamente voltar a fazer a sua visão brilhar, a visão de um futuro melhor, a visão das suas conquistas, a visão da restituição daquilo que você precisa na sua vida. Precisa brilhar, alinhado com Deus, sim, mas precisa brilhar, precisa motivar o seu coração. Sem esperança nós não temos motivação. Sem esperança, nós não conseguimos ter força nos nossos braços para lutar por aquilo que nós precisamos, e nós não construímos nenhum exemplo positivo para as pessoas, nós não deixamos um legado para as pessoas. Veja como a esperança é importante, ela estar lúcida, ela estar clara dentro do seu coração. Mas duas coisas: alinhado com Deus. Não permita que aquilo que você quer, que não está alinhado com Deus, te frustre e que você abandone Deus, porque tudo isso é o que o diabo quer na sua vida. Não, continue procurando. Se você ainda não conhece o propósito de Deus para a sua vida, continue procurando. Converse com as pessoas que conhecem a palavra de Deus, ore a Deus, leia a sua palavra, mas continue procurando. Uma vez que você tiver definido em sua vida, coloque isso como objetivo, e Deus ele vai te cobrir de esperança. Simplesmente, querido, vai ser os planos de Deus acontecendo em sua vida. Esse plano de um futuro melhor, plano de esperança acontecendo em sua vida, e nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Não há pandemia, não há mundo, não há diabo que possa impedir os planos de Deus de se cumprirem em nossa vida. Mas para isso,
você precisa ter este fundamento fortalecido dentro do seu coração. Não permita que a adversidade roube a sua esperança. Não permita que as coisas que estão acontecendo roube a sua esperança, mas fortaleça a cada dia em Deus a sua esperança, a sua vida, o seu sentido existencial. Isto vai ser um fundamento extraordinário para que você vença em 2021 e que Deus, de toda a esperança, abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.